Recentemente, o mundo todo recebeu a notícia da morte da Rainha Elizabeth II, dona do reino mais longo da história. Mas quem foi Elizabeth? Assista até o final para saber tudo sobre a vida da monarca. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, hein? Feito? Então, vamos lá! Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela era filha de Lady Elizabeth Bowes Lyon e Albert Frederick Arthur George, o Duque de York. Quando Elizabeth nasceu, o rei era George V e seu pai, o Duque de York, era o segundo na linha de sucessão. Elizabeth então se tornou a terceira na fila para assumir o trono inglês. Na sua frente estava apenas o seu tio Edward, primogênito de George V, e seu pai Albert. Elizabeth tinha mais uma irmã, chamada Margarida. Margarida, nascida em 21 de agosto de 1930, era condessa de Snowdon. Ela morreu no hospital do rei Eduardo VII, em Londres, no dia 9 de fevereiro de 2002, aos 71 anos, após sofrer o terceiro derrame dentro de 4 anos. Voltando a Elizabeth, a finada rainha da Inglaterra foi batizada na igreja anglicana, como é costume na família real britânica. Ela teve uma educação digna de realeza, mas nunca foi uma das mais cotadas para assumir o trono, principalmente porque seu tio Edward era o primeiro na linha de sucessão e, caso ele tivesse filhos, eles estariam à frente de Elizabeth na fila para o trono. E não só isso, se o Duque de York, pai de Elizabeth, tivesse um filho homem, ele também passaria à frente dela na fila para a coroa. Em 1936, a vida da então futura rainha teve uma virada importante. Seu avô, George V, faleceu logo no primeiro mês do ano. Naturalmente, seu tio foi coroado rei, tornando-se Edward III. Mas o que ninguém esperava era que Edward abdicasse do trono menos de um ano depois de assumir a coroa. Tudo porque ele decidiu se casar com uma norte-americana divorciada, chamada Wallis Simpson. Claro que isto gerou uma crise no Reino Unido, onde a política e a sociedade eram bastante conservadoras. Como a opinião pública era contrária ao casamento, ele decidiu renunciar ao trono. Em seguida, seu irmão e pai de Elizabeth foi coroado, assumindo a coroa no dia 11 de dezembro de 1936 como George VI. Com a coroação do pai, Elizabeth se tornou a primeira na linha de sucessão e herdeira imediata do trono britânico. Ela tinha apenas 10 anos de idade. Pouco tempo depois, em 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, depois que a Polônia foi invadida por tropas germânicas. Esse fato deu início à Segunda Guerra Mundial, período de grandes conflitos e inúmeras barbáries. Durante quase toda a guerra, Elizabeth morou no castelo de Windsor. Mas, no último ano do conflito, ela começou a fazer parte do Auxiliary Territorial Service, ou Serviço Territorial Auxiliar, em português. Um grupamento de mulheres que serviam como voluntárias para o exército britânico em diversas funções. No seu tempo de atuação, Elizabeth foi treinada como motorista e mecânica. Quando a guerra acabou, em 1945, ela tinha apenas 19 anos e saiu às ruas junto de sua irmã, Margarida, para comemorar a vitória dos aliados, aliança integrada por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. No mesmo ano em que começou a guerra, Elizabeth conheceu Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Mas foi só em julho de 1947 que Elizabeth e Philip se tornaram noivos. O namoro pode ter sido longo, mas o noivado foi muito curto. Em 20 de novembro daquele ano, eles se casaram na abadia de Westminster, em Londres. Elizabeth e Philip eram parentes, o que era muito comum entre as famílias da realeza europeia. Os dois eram primos de segundo grau por descendência de Cristiano IX da Dinamarca e de terceiro grau por descendência da Rainha Vitória. O casamento gerou algumas controvérsias na sociedade britânica, porque Philip tinha alguns parentes com associações claras com o nazismo. Além disso, para se casar com Elizabeth, Philip foi obrigado a abandonar os seus títulos das coroas dinamarquesas e grega e se converter ao anglicanismo. Ele também teve que adotar o sobrenome Mountbatten, herdado da sua família britânica. Logo, a população do Reino Unido abandonou qualquer oposição ao casamento. Ao longo de sua vida, Elizabeth e Philip tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. A união durou 73 anos e só acabou com o falecimento de Philip, em abril de 2021. Está gostando do vídeo? Vim te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.
Ah, por que você não aproveita e já deixa o seu like no vídeo? Prometo que o restante do conteúdo está sensacional. Agora vamos ao que interessa. Albert Frederick Arthur George, o então rei George VI, faleceu no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 56 anos de idade, vítima de um câncer de pulmão. No mesmo dia, Elizabeth foi coroada rainha do Reino Unido, sendo nomeada Elizabeth II. Ela estava mais do que preparada para assumir o trono. Além da excelente educação que recebeu ao longo da vida, Elizabeth precisou substituir o pai em eventos públicos diversas vezes durante seu último ano de vida, já que ele estava com a saúde bastante debilitada por conta do avanço do câncer. Quando seu pai faleceu, ela e Philip estavam viajando, mais especificamente no Quênia. Eles voltaram para a Inglaterra assim que receberam a notícia, e nesse mesmo dia, um conselho se reuniu no Reino Unido, anunciando que Elizabeth sucederia ao trono. Os preparativos para a coroação, no entanto, duraram quase um ano. Em março de 1953, a avó de Elizabeth faleceu, mas os preparativos continuaram, e Elizabeth foi finalmente coroada rainha do Reino Unido no dia 2 de junho de 1953, no mesmo local que se casou com Philip, 6 anos antes, a Abadia de Westminster. Sua coroação foi a primeira da história a ser televisionada, o que permitiu que pessoas de todo o mundo acompanhassem a cerimônia. Ao longo do seu reinado, o mais longo da história, ela se manteve sempre bastante discreta e se tornou boa em evitar aparições públicas, já que fazia isso frequentemente. Durante os 70 anos que passou no trono, a monarca atravessou diversas crises e também guerras. Ela testemunhou eventos históricos importantes, como o esfarelamento do Império Britânico, as mudanças sociais do pós-guerra, a Guerra Fria e o Brexit. Mesmo que tentasse se manter distante dos holofotes, a rainha não conseguiu escapar de algumas polêmicas, como em 1997, com a morte da princesa Diana. Na época, a população criticou a rainha por sua reação fria e indiferente. Claro, há também as teorias e boatos que apontam a monarca como uma das responsáveis pela morte da princesa. Os casamentos de William, em 2011, e de Harry, em 2018, serviram para modernizar a imagem da família real, mas isso não funcionou por muito tempo. Em 2020, Harry e a mulher, Meghan Markle, se mudaram para os Estados Unidos e cortaram todos os vínculos com a coroa britânica. O casal alega querer dar uma vida diferente aos filhos, mas há diversas suposições de que a rainha Elizabeth tenha afastado o casal com seu comportamento. Em 2021, a rainha ficou viúva após a morte do príncipe Philip, que morreu pouco antes de completar 100 anos de idade. Mais recentemente, em janeiro deste ano, uma nova polêmica. Seu filho e príncipe britânico, Andrew, perdeu seus títulos militares e da realeza. A razão é uma acusação, movida nos Estados Unidos, sobre abuso sexual. O então Duque de York teria abusado sexualmente de uma jovem de 17 anos em 2001. Antes de perder seus títulos, por ordem da rainha, Andrew chegou a um acordo no processo que corria na justiça. Fora as polêmicas que envolveram sua família, Elizabeth II teve um reinado tranquilo. Ela sempre se manteve neutra politicamente e, como rainha, tinha poderes bastante limitados, porque ela era chefe de Estado, e não de governo. E na monarquia constitucional inglesa, a função de chefe de governo é exercida pelo primeiro-ministro, então seu papel era mais formal e cerimonial. Posição que agora é assumida por seu filho mais velho, Charles de Gales. Charles assumiu o trono britânico aos 73 anos de idade, após a rainha Elizabeth II falecer no dia 8 de setembro de 2022, no castelo de Balmoral, na Escócia. A morte de Elizabeth marca o fim do reinado mais longo da história. Foram 70 anos com a coroa. Essa marca lhe rendeu, em junho de 2022, o Jubileu de Platina, uma homenagem por cumprir esse período no trono britânico. Ela foi a única monarca a receber essa homenagem em toda a história do Reino Unido. Com a coroação, Charles passou a ser Charles III. Agora o príncipe William, primogênito de seu casamento com Diana, é o primeiro na linha de sucessão. Com isso, George, o filho mais velho de William, é o segundo na fila para assumir o trono. Em seguida estão os outros filhos de William, Charlotte em terceiro e Louis em quarto. O quinto da linha de sucessão é o príncipe Harry, segundo filho de Charles e Diana. Parece não ser o caso, mas mesmo que ele tivesse o interesse de um dia ser rei, é provável que isso nunca aconteceria. E aí, o que achou da trajetória da rainha mais longeva da história? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui embaixo. Até o próximo vídeo!